Estou aqui para tratar de um texto que eu enviei para vocês pelo Google Sala de Aula, e esse texto tem o seguinte título: Práticas de Organização e Gestão da Escola, Objetivos e Formas de Funcionamento a serviço da aprendizagem de professores e alunos. Esse texto, como outros que eu já enviei para vocês, ele é do professor José Carlos Libânio. E mais uma vez falarei sobre José Carlos Libânio. O José Carlos Libânio, ele é um professor aposentado da Universidade Federal de Goiás. E ele publicou um livro essencialmente importante, que trata da democratização da escola pública, a revisão crítico-social dos conteúdos. Essa é a tese dele, que ele trabalha já há muito tempo, principalmente esse movimento de revisão crítico-social dos conteúdos. E o professor José Carlos Libânio, além desse livro importante, ele tem se dedicado muito às questões da gestão e da organização das escolas como elementos importantes para a aprendizagem, tanto de professores quanto de alunos. Então, por isso que é importante a gente fazer uma reflexão sobre esse texto. Por isso que eu pedi a vocês que lessem, porque é de extrema importância que a gente, como professor, discuta as questões da gestão e da organização da escola. Porque muitas vezes nós acreditamos que a gestão é apenas o diretor, o coordenador pedagógico, etc. Quando, na verdade, toda gestão e toda a organização da escola, ela tem a ver com todas as pessoas que fazem parte, alunos, professores, diretor, coordenador, pedagogos, comunidade, todos fazem parte da gestão de uma escola. Isso se a gente quer que a escola funcione com efetiva qualidade, ou que ela tenha o seu objetivo principal atendido, que é a aprendizagem dos alunos. Começaremos colocando uma pequena história que está lá na introdução do artigo, que eu achei extremamente importante para se entender o que vai ser discutido no artigo todo. É um artigo um tanto quanto longo, mas a ideia central talvez esteja nessa história. Então vamos analisar a história para que vocês possam entender do que nós vamos tratar aqui. Essa história, ela está num livro de 1998, Heloísa Luque e outros autores, na página 40. Isso está citado no preâmbulo do artigo. Um dia, enquanto caminhava pelos arredores de uma nova construção, Miguel Ângelo aproximou-se de dois artesãos. Ele se dirigiu ao primeiro e perguntou-lhe o que estava fazendo. Senhor, eu estou quebrando estas pedras, foi a resposta. Então perguntou a mesma coisa ao segundo. A resposta desta vez foi: eu sou parte de um grupo de trabalhadores e artesãos que está construindo uma catedral. A tarefa era a mesma, mas a perspectiva bem diferente.
Da segunda, por certo, resulta a possibilidade de sucesso de qualquer empreendimento. Então, dessa pequena história, dessa pequena citação, a gente deduz que o trabalho da prática, as práticas educativas, elas só têm sentido se elas forem feitas coletivamente, se tiverem objetivos não individuais, mas objetivos coletivos. Ou seja, aquilo que nós vamos pensar para a organização de uma escola, nós não temos que pensar numa pessoa, mas em várias pessoas, porque essas pessoas trazem a perspectiva da construção da aprendizagem. Aprender é ato coletivo. A aprendizagem é ato coletivo. Ela não é um ato individual por si só. Ela precisa de inter-relações, ela precisa de interações para que aconteça. E para que isso se efetive, é necessário que as pessoas se organizem, tracem seus objetivos, seus planos, para que efetivamente as coisas aconteçam. Então, essa pequena história, esse pequeno relato, ele já mostra o sentido das práticas educativas. Nós vamos chamar de práticas educativas porque o próprio Libânio, ele trata as questões de prática de organização e gestão de escola como práticas educativas. Práticas que têm como finalidade a aprendizagem, não só a aprendizagem do aluno, que é o primeiro dos objetivos, mas a aprendizagem de todos, de diretores, de coordenadores, de professores, de todas as pessoas que participam da escola, desse mundo chamado escola. Eu sempre lembro de uma passagem de um livro, O Ateneu, de Raul Pompeia, quando o personagem central é levado pelo pai à escola, e o pai diz assim: aqui vais encontrar um mundo, é um mundo, né? É um microcosmo. Então a escola é isso, né? Ela é um conjunto de pessoas. A escola é formada por pessoas. Então a gente não pode colocar todas as responsabilidades apenas no aluno. Então o aluno tem a sua responsabilidade, os professores têm a sua responsabilidade, os diretores têm responsabilidade, os coordenadores têm suas responsabilidades, mas é preciso que o foco seja um só. Se nós não traçarmos um objetivo para que todos sejam convergentes para esse objetivo, nós não vamos conseguir efetivamente realizar uma escola com objetivos voltados para a qualidade do seu ensino, da sua educação. Continuando a questão das práticas educativas, o autor ele coloca como a ideia-chave, a ideia base do texto o seguinte: ele diz que as práticas de organização da escola são práticas educativas. As práticas de organização da escola são práticas educativas. Por quê? Porque tudo que se faz numa escola, o objetivo é a aprendizagem. Então, tudo que nós vamos fazer numa escola são práticas educativas, visam a aprendizagem. Essa aprendizagem, como eu falei, ela vai convergir para a aprendizagem dos alunos, mas no momento em que o aluno aprende,
os outros entes também aprendem. Então, é uma aprendizagem coletiva. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós educamos e nós ensinamos nossos alunos, ou não educamos e não ensinamos os nossos alunos apenas na sala de aula. É lógico. Então, não é a sala de aula o único lugar numa escola em que se vai aprender. Não é o único lugar, como algumas pessoas pensam, né, que o único lugar na escola que se vai aprender é a sala de aula. Não. Todos os lugares. Tem biblioteca, tem refeitórios, tem outros lugares, tem os laboratórios, que são lugares de aprendizagem. Também é importante a gente saber que numa escola são responsáveis pela educação, né? As formas de organização, né, e gestão são extremamente importantes para a aprendizagem dos alunos, né? As formas de organização e de gestão de uma escola. O contexto institucional, né? O contexto institucional é outro elemento importante para a aprendizagem. Aí entra a questão cultural, a questão das crenças, tudo que envolve o contexto cultural, as relações entre as pessoas, né? Tudo isso é muito importante. E, é claro, o ambiente, né? O ambiente tem que ser propício à aprendizagem. Então, é importante para a nossa prática educativa não levar em consideração apenas a sala de aula, mas ver com outros olhos a organização, a gestão, o contexto e o ambiente. Em síntese, o que nós podemos afirmar com relação a isso? Que, primeiro, uma escola precisa ser bem organizada, melhor administrada, melhor gerida, em função da melhor qualidade da aprendizagem dos alunos. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais organizada for a escola, quanto melhor ela for administrada, quando ela for melhor gerida, melhor será a sua aprendizagem. Isso que nós estamos falando aqui tem como base o artigo 3º da LDB, que trata dos princípios da educação. E um dos princípios da educação brasileira, o princípio número 8, é a questão da gestão democrática da escola. Gestão democrática significa uma gestão participativa. Uma gestão participativa. Só se conseguirá uma escola bem organizada, bem administrada, bem gerida, se houver a participação de todos. Se não houver, essa escola não tem a mínima condição de ser uma escola bem organizada. Toda escola precisa ser bem organizada para que os alunos aprendam melhor e formem convicções no seu modo de pensar e de agir. Então, quanto mais a escola é bem organizada, tanto mais os alunos aprendem e aprendem com qualidade devido à organização, à gestão da escola. Esse é o primeiro ponto que a gente pode afirmar aqui em relação ao que o autor coloca sobre as práticas educativas. O segundo ponto é que as formas de organização e de gestão são práticas educativas. Por isso que eu coloquei esse título de práticas educativas, porque o autor vem colocando que as formas de organização e de gestão
têm que estar voltadas para as práticas educativas. Essas práticas educativas são elas as responsáveis pela educação e pelo ensino. Então, toda prática educativa ela tem essa direção: educar e ensinar. O ambiente escolar, o que se faz e o que se diz na escola influenciam poderosamente os processos de aprendizagem dos alunos e professores. A escola é um lugar excepcional, é um lugar que tem que ter todo mundo voltado para essas práticas, do porteiro até a sala de aula. Então começa lá na recepção dos alunos, começa na linguagem que as pessoas que trabalham usam nas relações da direção, das coordenações com alunos, com professores. O diálogo é importante. O diálogo é importantíssimo na questão da gestão e da organização, porque sem esse diálogo é impossível se criar um ambiente favorável de aprendizagem. Por isso, o autor sugere que as formas de organização e as formas de gestão sejam práticas educativas que visem a educação e ao ensino. Esse é o segundo ponto. Vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto diz o seguinte: que pelo bem e pelo mal, as pessoas aprendem com as organizações, todo mundo. Ou aprendem bem ou aprendem mal. Então, se a organização não é bem feita, é claro que vai haver uma aprendizagem com defeito. Se a organização for bem feita, é óbvio que vai haver bons resultados. Então, pelo bem e pelo mal, as pessoas aprendem com as organizações. Mas é possível transformar as práticas de organização e de gestão modificando o comportamento dos profissionais. E desse modo, as organizações podem aprender com as pessoas. Isso implica um processo de ensino-aprendizagem no âmbito das formas de organização da escola. Então, o comportamento de todos os profissionais, ele tem que estar em sintonia com aquilo que a escola propõe. Já tratamos da questão do projeto pedagógico curricular. Então, essa qualificação, esse comportamento dos profissionais, sejam eles professores, diretores, coordenadores, serviços gerais, etc., esse comportamento ele vai contribuir para que a organização e a gestão da escola impliquem em aprendizagem dos alunos. Então, esse esforço conjunto de todos os profissionais, ele vai fazer com que a escola funcione e funcione bem. O quarto, que seria a conclusão, né, das ideias do texto, né, a escola é também um lugar de aprender a profissão docente. Isso é importante demais. Que tem muita gente que acha que porque terminou um curso, ou porque fez mestrado, ou fez doutorado, ou fez pós-doutorado, já está apto a ser professor. E muitas vezes isso não é verdade, né? O preparo, né? A preparação do professor, na sua maior parte, acontece dentro da escola. É na escola que o profissional vai aprender, principalmente o professor aprender a ser professor. Talvez isso seja até um problema, uma falha
na questão da formação universitária, acadêmica. Porque, na verdade, na academia, deveria ter um tempo reservado para uma ambientação maior do profissional, para que ele aprendesse a ser um docente, né? Isso deveria ter uma espécie de, vamos dizer, de estágio, né, de residência do professor, do aluno professor, para que ele pudesse aprender a gestão. Como isso não acontece, existem apenas os estágios curriculares, né? Mas eles não, por si só, não representam muito essa aprendizagem. O que é preciso fazer? É preciso que a escola dê essa oportunidade aos docentes, para que eles aprendam. Então, a escola é um lugar de aprender a profissão docente, de modo a que todos contribuam no aprimoramento das práticas de organização e gestão, levando a melhorar a aprendizagem dos alunos. Ou seja, a gestão da escola não é um problema apenas do diretor, do coordenador pedagógico. Então, não vamos colocar toda a responsabilidade nessas duas entidades. Nem o diretor, nem o coordenador, eles são os responsáveis pelo problema da escola. Mas todos que trabalham na escola têm a ver com a gestão. Todos, do porteiro até o professor, todos são responsáveis pela gestão. A isso é que se chama de gestão democrática, organização democrática da escola. É algo assim que tem que haver a participação de todos. Isso é fundamental para que uma escola funcione e com organização e com boa gestão. Então, nesse texto, o Zé Carlos Libânio ele vai abordar, aprofundar, na verdade, né, outras questões, né? Por exemplo, ele vai fazer uma pergunta, né, em que consiste a gestão de uma escola, a organização e a gestão de uma escola. Tudo isso que eu já coloquei responde a essa pergunta, né? As questões relacionadas com as práticas educativas, que é uma obrigação, que é um dever de todos que trabalham na escola, não apenas de diretor, de coordenador pedagógico, mas de todos. E por isso ser importante também ver o que o aluno sente, né? O aluno não pode, de forma nenhuma, ele ser colocado como algo que atrapalhe o trabalho, não. Nunca. Porque o aluno é o foco principal da escola. A escola vive em função do aluno, não é o aluno que vive em função da escola. A escola ela é preparada para ter como resultado a aprendizagem do aluno. Por isso é importante observar comportamentos, né, opiniões, divergências, e a gente tem que se acostumar com isso. Há muito medo de críticas, né? Mas as críticas, elas são sempre importantes, que é para a gente fazer reflexão sobre o nosso trabalho. Então, essa questão da organização e da gestão passa pela participação de todos. Sem a participação do todo, é impossível a gente chegar a uma aprendizagem satisfatória. Talvez até por isso a educação brasileira ela padeça desse problema, porque normalmente as gestões são autoritárias, tanto a gestão geral, né, como a própria gestão de sala de aula, né, o professor usa de autoritarismo para poder achar que ele é que tem o mando, né, e que o aluno tem que aprender apenas aquilo
que ele imagina ser importante. E isso pode talvez ter uma importância, mas é importante também ouvir aquilo que o aluno pensa, os anseios do aluno, aquilo que ele deseja realmente aprender. Então, esse era o tema que eu queria discutir com vocês, apresentando mais uma vez esses slides aí para complementar o trabalho de vocês. Eu espero que eu tenha dado essa contribuição. Então, aguardem um próximo vídeo.